participação do Diego Amorim. Alô, Diego. Bom dia, Heródoto. Diego, o que é que o setor industrial espera do Congresso Nacional e do próprio governo, presidente Lula, nesse ano de 2023? Heródoto, a gente está chegando aos primeiros 100 dias de governo, temos uma nova legislatura já funcionando no Congresso Nacional. É o momento em que os setores fazem essas suas reivindicações para tentar colher alguma coisa ao longo dos 4 anos que a gente tem aí pela frente. Alguns setores são mais organizados do que os outros, são mais fortes, têm mais peso, conseguem com mais facilidade uma audiência com o ministro, com o próprio presidente. E um desses setores fortes que nós temos é o setor da indústria, por meio da Confederação Nacional da Indústria, que é a CNI, pertence ao Sistema S, que o nosso ouvinte certamente conhece. A CNI lançou ontem, aqui em Brasília, uma agenda legislativa da indústria. Eles fazem isso com frequência, reúnem ali projetos de interesse do setor industrial que já estão em tramitação no Congresso Nacional e sinalizam, olha, esse projeto aqui, essa PEC aqui, esse PL aqui, essas siglas aqui, né, projeto de lei PL, proposta de emenda constitucional, PEC, enfim, essas propostas todas interessam a nós enquanto setor industrial. Se vocês puderem avançar aí, a gente agradece. É basicamente isso que eles dizem, né? Então, são projetos que são de interesse desses setores e que muitas vezes os próprios setores ajudaram a escrever esses projetos. Isso é algo muito comum. São projetos que muitas vezes são rascunhados por entidades que colocam na mão de parlamentares que têm ali uma boa relação com aquelas entidades e os parlamentares apresentam para tramitação no Congresso Nacional. A Mônica Mesenberg, que é diretora de Relações Institucionais da CNI, gravou um áudio exclusivo aqui para o nosso Jornal da Nova Brasil Brasília, falando um pouquinho de quais são as prioridades para o setor industrial nessa legislatura. Vamos ouvi-la, por gentileza. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil FM. Bom dia, Diego Amorim. É um prazer estar falando com vocês. Ontem, a Confederação Nacional da Indústria fez o lançamento da Agenda Legislativa da Indústria. É um evento extremamente importante e relevante para o setor industrial, pois ele é resultado de um trabalho em que nós envolvemos cerca de 112 entidades setoriais e as 27 federações das indústrias. Nós chegamos a compilar 139 projetos que são estratégicos para a retomada do crescimento e para a melhora do setor industrial, do ambiente de negócios, maior segurança jurídica. Desses 139, 12 foram elencados como prioritários, cabendo destaque a reforma tributária, licenciamento ambiental, mercado de carbono, modernização do setor elétrico, dentre outros. Ou seja, a agenda da indústria lançada ontem, ela tem como objetivo não só uma agenda para o setor industrial, mas uma agenda para o país, para ele voltar a crescer e gerar novos empregos. Entre essas prioridades, dentro das prioridades que a CNI elencou, Heródoto e ouvinte, está lá a regulamentação do mercado de crédito de carbono. O que é isso que é tão bonito e que está sendo tão falado aí, sobretudo com essa preocupação que a gente está tendo cada vez mais com o meio ambiente? O mercado de crédito de carbono permite que empresas compensem as suas emissões de gases de efeito estufa a partir da aquisição de créditos gerados por esses projetos de redução de emissões e captura de carbono. Aí funciona assim, por convenção, 1 tonelada de dióxido de carbono corresponde a 1 crédito de carbono, e esse crédito pode ser negociado no mercado internacional. O que a CNI defende em relação a isso, Heródoto e ouvinte, é que tem 2 projetos lá principais sobre esse assunto na Câmara, que, no entender da Confederação Nacional da Indústria, promovem, repito aqui o que eles escreveram nesse documento, nessa agenda legislativa, um consistente conjunto de instrumentos e instâncias de registro e governança que garantem maior compatibilidade entre o modelo proposto para o mercado brasileiro de reduções de emissões e as melhores práticas internacionais. Sobre a reforma tributária, essa que a gente vem falando aqui, e acredito ainda vamos falar ainda por um bom tempo, há uma promessa, uma expectativa do governo Lula de aprovação de alguma coisa de reforma tributária ainda nesse primeiro semestre de 2023,
mas é preciso antes aprovar o arcabouço fiscal, o novo arcabouço fiscal. O Arthur Lira, presidente da Câmara, tem feito essa agenda, né? Primeiro a gente aprova o arcabouço fiscal, depois a gente avança com a reforma tributária. A CNI diz o seguinte, que o sistema tributário atual no Brasil reduz a competitividade das empresas e desestimula investimentos no Brasil, prejudicando a integração internacional e o crescimento da economia brasileira. É chover no molhado, mas é importante que a CNI reforce a importância da aprovação da reforma tributária. Também a Mônica comentou com a gente aí, né, a prioridade que é o licenciamento ambiental. Tem um substitutivo de um projeto de lei que está lá em tramitação no Congresso, Heródoto, que já foi aprovado na Câmara, que prevê um conjunto de regras que conferem, que garantem uma maior previsibilidade e racionalidade ao processo de licenciamento ambiental, isso para não travar investimentos. O que esse setor mais quer é segurança jurídica, ou seja, que uma coisa que funciona hoje, que é uma norma hoje, que isso se dê continuidade, porque no Brasil é assim, hoje é de um jeito, amanhã não é, muda a jurisprudência, um cidadão entende de um jeito, o outro entende do outro jeito, e aí fica cada um imaginando uma coisa, aí não tem essa chamada segurança jurídica para se fazer as coisas. Isso não é só o setor industrial que reclama, não, vários outros setores também. E por fim, concluo falando da necessidade de modernização do setor elétrico. Segundo a CNI, tem uma proposta lá, 414, um projeto de lei de 2021, que tem como premissa a modernização desse setor elétrico de forma equilibrada, sem comprometer a sustentabilidade e a competitividade da energia ou penalizar nós, consumidores, com a criação de novos encargos. Essas são as prioridades dentro das prioridades do setor industrial e esses dados todos foram apresentados ontem aqui em Brasília. Heródoto. Ok, Diego, você lembrou da reforma tributária, ela está fazendo 25 anos. Bodas de prata, acho, né? Há 25 anos que a gente fala de reforma tributária no Brasil. É isso aí, Heródoto. E assim, eu não criaria muita expectativa. Eu acho que a gente vai aprovar alguma coisinha de reforma tributária e aí vão chamar de reforma tributária. Mas reforma tributária para valer, acho que daqui a 25 anos a gente vai estar falando ainda, Heródoto. Diego, obrigadão. Um abraço, até amanhã.